Amém? Continue em pé, vamos fazer uma oração. Eu só queria saber de onde que saiu essa voz do Samuel aí. Rapaz! Que bênção, hein? Eu estava ali porque vocês conhecem a personalidade de Samuel, né? Ele é sempre bem tímido. Eu estava ali, cara, me constrangeu meu coração, cara. Que maravilhoso. Jesus é bom, hein? Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, para cultuar o Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos. Jesus, eu não me canso de dizer que não é sobre uma performance, é sobre o que o Senhor encontra de valor dentro de nós, ó Pai. Jesus, uma geração no sábado à noite que está aqui buscando conhecer o seu coração, agradar a Ti. Jesus, que não passe desapercebido, Pai, de maneira nenhuma, mas que o Senhor encontre aqui corações apaixonados e sedentos que atraem a Sua presença. Jesus, que atraem o favor do céu. Jesus, que começam a criar coisas novas nas regiões celestiais, ó Pai. É isso que eu clamo, Jesus, pela nossa geração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Pode se assentar. Não sabia que esse púlpito aqui era tão alto, gente. Uma adequação técnica aqui, pessoal. Eu tinha uma mensagem no meu coração para compartilhar desde domingo, mas eu não estava sentindo muita paz a respeito do que eu queria compartilhar com vocês. E hoje Deus me fez lembrar de uma situação que eu vivi. Parece que foi tão esclarecedor o que eu tinha que compartilhar com vocês aqui. O Bonato falou sobre um refrigério, né? Sobre aquilo que Deus quer tirar de nós, o fardo que Deus quer tirar de nós, quão cansado às vezes nós estamos, né? E eu não sei se vocês já se depararam algumas vezes assim, que parece que a gente está fazendo tudo com a nossa própria força. Parece que tudo que a gente quer fazer depende 100% de nós. Como se nós quiséssemos provar algo para Deus, como se nós quiséssemos agradar a Deus de toda maneira, porque senão Ele não vai nos abençoar. Semana passada, eu estava tirando o dízimo, né, para entregar na casa de Deus. E conforme você pede para ser abençoado, o teu dízimo também vai aumentando, né? Aí eu vi aquele valor e falei, Jesus, tem como dar um pouco menos? E naquele momento eu pensei, não cara, dá o dízimo inteiro, senão Deus não vai te abençoar. Eu pensei bem assim, cara do céu, que pensamento mais ruim esse? Que pensamento religioso é esse? Você acha que Deus não vai te abençoar porque você não fez isso? Portas são destravadas quando a gente segue princípios, mas a falta de a gente fazer algo ou não fazer algo não muda a pessoa de Deus. Ele vai continuar fazendo. Ele morreu por nós ainda quando nós não merecíamos, nem agora somos merecedores. E naquele pensamento me fez entender que muitas vezes a gente quer ganhar o favor de Deus, ou quer provar algo para Deus pela nossa própria força. E nesse momento eu lembrei logo dessa figura ilustre aí que está atrás de mim, Pedro do The Chosen. A história de Pedro, ela é muito marcante, e eu quero ler com vocês uma parte da história, no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 21, talvez a versão que eu leio aqui é um pouco diferente, essa minha Bíblia aqui deve ter uns 200 anos, 21, versículo 15, o título que o apóstolo dá é, Pedro é restaurado por Jesus. Vocês já conhecem algo bem comum? Eu vou pedir para alguém, ô Valmor, você pede para alguém desligar esse ar-condicionado para mim? Pedro é restaurado por Jesus. É um capítulo bem conhecido, mas eu faço questão de ler de novo com vocês. Diz bem assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas: ama-me a mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacente as minhas ovelhas. Disse ele pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu seu coração, porque ele disse pela terceira vez: tu me amas. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que quando você era moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as suas mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não queres ir. É impossível a gente ver esse capítulo e não lembrar, né, da negação de Pedro 3 vezes, né? Pedro, no íntimo do seu coração, jurava que ele não iria negar o mestre. Pedro, na sua inocência, muitas vezes como nós, pensamos que já atingimos uma certa maturidade em Deus, pensamos que já atingimos pela vivência com Cristo, que podemos fazer algo sozinho. Mas uma coisa que eu tenho entendido: quanto mais eu conheço o coração de Jesus, mais eu entendo que não é a respeito do que eu consigo fazer, é a respeito do que eu e Cristo fazemos juntos. Deus, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você para fazer algo. Eu ouvi essa semana uma palavra da pastora Thalita. Ele falou: Deus usou uma mula porque Ele precisava usar. Deus não precisa de nós para fazer algo. Deus não precisou de Moisés para abrir aquele mar vermelho. Deus deu a possibilidade de Moisés participar do momento incrível, mas Deus não precisava de nenhum artifício humano para libertar o povo. Eu não sei se você já conjecturou alguma vez na sua vida, mas eu já pensei várias vezes. Deus chegando e falando: quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com o mal, vamos viver todo mundo em paz. Ninguém vai me questionar, eu sou todo poderoso, vocês vão viver bem. Eu faço o que eu quero, o mundo é meu. Já pensei várias vezes isso. E também pensei: por que Deus não faz, né? Enfim, Deus não precisa de nada nosso. Deus não pensa como a gente pensa. Deus não age como a gente age. Deus nunca vai se encaixar numa versão humana nossa de condição. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E muitas vezes nós estamos assim, querendo provar alguma coisa, querendo fazer algo pela nossa própria força. E eu quero hoje, essa palavra tocou muito ao meu coração, eu quero hoje que você saia daqui com um refrigério na sua alma. Não é a respeito daquilo que nós conseguimos fazer. Não é porque você sempre chega no horário, no culto, que você vai ser abençoado. Não é porque você dá o seu dízimo. Não é porque você é fiel. Não é porque você é um bom ser humano, que você tem caráter. Não é porque você segue a Bíblia que você precisa provar o favor de Deus. Muitas vezes nós queremos comparar, e se você ler João no capítulo 21, até no final do capítulo 21, Pedro ainda, mesmo com uma consciência restaurada, ainda tenta ser melhor que João. Pedro tinha, acho que, um caráter muito competitivo, e a todo momento ele não dava o braço a torcer. E Jesus traz um versículo ali dizendo: Pedro, antes você, quando era moço, você fazia o que você queria, mas um dia vão pegar você e vão levar você para um lugar onde você não quer, e você vai ir. E o versículo diz sobre a morte de Pedro, como ele haveria de morrer. E é engraçado que Pedro iria de boa vontade. O Pedro, quando Jesus volta, para vocês entenderem o contexto, Jesus morre e ressuscita, aparece para alguns discípulos, e ele está ali conversando com os discípulos. Pedro já tinha negado ele 3 vezes, e nesse momento Pedro volta para a vida antiga dele, está pescando. Jesus aparece, ele sai e começa esse diálogo aqui. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é: Deus, eu te amo,
mas eu ainda continuo fazendo do meu jeito. Deus, eu te amo, mas eu sinto que ainda eu preciso parecer bom. Deus, eu te amo, mas existe algo de mim, dentro de mim, que precisa da aceitação das pessoas. Ai, eu preciso que o Tiago me note. Ele é o líder, ele vai poder destravar o meu caminho. Ah, eu preciso que o meu líder de ministério me note. Eu preciso fazer tudo certo. Quando eu pegar o microfone aqui, eu tenho que fazer uma oração ungida. Senão as pessoas não vão me achar espiritual. Eu preciso fazer uma arte bonita, para que as pessoas olhem e falem: nossa, como eu sou um bom designer. Nós estamos a todo momento falando: Deus, eu te amo, mas eu quero fazer algo, porque existe um vazio dentro de mim, que eu preciso a todo momento ficar preenchendo com pequenas coisas, que na verdade eu nem sei para que serve. Deus, eu jamais irei te trair, contigo eu irei até a última consequência. Aí na primeira oportunidade a gente trai, a gente nega. E na segunda oportunidade a gente trai, a gente nega. E na terceira também. Essa versão que nós estamos lendo aqui é o Pedro já ciente. Jesus, tu sabe todas as coisas. Jesus pergunta a primeira vez: Pedro, você me ama? E eu imagino que Pedro está empolgado. Jesus, você sabe, eu te amo. Aí Jesus olha para dentro do coração dele e faz a segunda pergunta. As clássicas perguntas sobre o amor de Deus. Eu não vou entrar no mérito do amor ali, porque em hebraico esse amor ele tem 3 significados diferentes. Mas Jesus ele estava encurtando a conversa. É como se Jesus olhasse para ele e falasse: ei, eu te examino. Salmo 138. Eu conheço você antes de você ter forma. Quando você ainda era informe no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Você chega todo pomposo aqui com ar espiritual, mas eu sei o que você fez durante a semana. Talvez você não tenha pecado, e eu não estou falando aqui sobre pecado, mas talvez você não orou, talvez você não jejuou, talvez você não leu a Bíblia, talvez você não teve um momento de devocional, mas dentro do Fire você é o espiritual uau. E meu irmão, não estou querendo trazer culpa e nem condenação, eu estou dizendo que Deus, Ele é maravilhoso apesar disso. E Jesus olha para você e fala assim: William, eu te amo, apesar dos seus mais, apesar do mais que você insiste toda hora em trazer para mim. Eu te amo apesar de todas as coisas que você ainda nem sabe que vai fazer, mas eu já estou no futuro, eu já sei. O segundo ponto, é para lá, né? Foi. Eita. Nada surpreende Jesus, nada surpreende a Deus. Qualquer coisa que você faça, que você pense, Jesus já sabe. Meu irmão, parece loucura, mas Jesus não se ofende nem com o maior pecado que você vá fazer. Ele já conhece. Não significa que o Espírito Santo não vá se entristecer, porque a palavra diz que ele se entristece. Nossa, eu tenho planos de paz e não de mal, Jeremias 29, no capítulo 29, versículo 11. Mas mesmo tendo planos de paz e conhecendo o fim que eu preparei para você, eu me entristeci várias vezes na caminhada. Mas filho, nada me surpreende, porque eu sonhei com você. E os planos que eu tenho para você é infinitamente bom. Eu morri pelo mais vil pecador. E isso não fez com que eu pensasse em um segundo antes de reconectar o meu plano, antes de reconectar a minha jornada com você. Nós precisamos entrar num lugar onde nós temos o pleno entendimento que nem aquilo de bom que eu faço surpreende a Deus, e nem aquilo de mal que eu faço surpreende a Deus. E William, por que você está dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo também sabe disso.
E o diabo ele tem lutado e colocado na nossa mente algumas palavras, algumas flechas na nossa mente, no nosso coração, tentando nos enganar. Ele vai dizer assim, e talvez você ouça algumas vezes assim: cara, como que você pôde fazer isso de novo com Jesus? Como que você pôde cair nesse erro de novo? Como você pôde pecar de novo? Ou ele pode dizer para você assim: de novo você com essa inconstância? Uma hora você está todo fervoroso, orando, e na outra você já está pensando em desistir de tudo. Deus não vai tolerar esse tipo de atitude. Uma hora você está de bem com Ele, outra hora você já não está bem. Se eu fosse você, eu se afastava do caminho de Deus, porque melhor é o morno. Não, melhor é o frio do que o morno. Deus não tolera essa tua atitude. O diabo vai falar isso para você. Ou o diabo vai falar para você também: minta. Minta para ele. Minta para os líderes. Minta para o líder do seu GA. Minta para o pastor. Não diga a verdade. Diga aquilo que eles querem ouvir. Porque se você dizer a verdade e eles conhecerem quem realmente você é, ele jamais irá te abençoar. O diabo fala isso constantemente. E esse é o problema quando nós queremos surpreender a Deus, porque nós tomamos posse dessas mentiras que Satanás planta no nosso coração, e nós estamos vivendo um pseudo-cristianismo, algo que é da igreja para dentro e não do coração para dentro. E Deus olha para você e fala: filho, eu não te julgo como eu julgo o outro, porque você ainda caminha como uma criança. Hoje eu estava pensando a respeito do dízimo, e trouxe um exemplo muito prático na minha própria casa. Eu tenho um filho de 4 e tenho um filho de 2. Quando eu compro uma coisa para o filho de 4, eu dou para o filho de 2. E às vezes eu ia falar bem assim: pai, mas eu mereço. Aí eu olho para ele e falo: filho, mas o Theo não entende. Ele nem sabe o que é merecimento. Para ele é só um presente. Para você é merecimento, mas para ele é só um presente. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você não vai fazer algo certo. Você não vai caminhar da maneira como uma postura de um cristão deveria caminhar. E eu não estou aqui abrindo brechas nesse entendimento. Eu só estou dizendo: filho, Deus olha para você como alguém ainda que é uma criança. Ele não vai julgar você como Ele julga uma pessoa que tem um pleno entendimento e já pecou diversas vezes na mesma área. Muitas vezes tem pessoas aqui que aceitaram Jesus há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses. Se nós que somos pessoas não julgamos uma pessoa assim, atitudes delas, de uma pessoa que está pouco convertida para uma pessoa que está velho na igreja, imagine Deus. Esses dias não, domingo, eu toquei aqui, saí ali fora, tinha um cara fumando. Estava dentro da igreja aqui, estava louvando, e daí eu cheguei ali fora, o cara fumando. Não pensei nem um segundo de julgar ele. Na hora eu pensei: ele está crescendo. Jesus um dia vai tirar esse vício dele. Nós queremos surpreender a Deus, irmãos, caminhando de uma maneira íntegra, mas nós também queremos surpreender a Deus muitas vezes escondendo o nosso pecado. E Deus olha para nós e fala: filho, foi para isso que eu morri, porque você não conseguiria pagar os seus pecados. Eu preciso tirar essa culpa e essa condenação de você, que você precisa ser perfeito. Sim, Paulo diz que nós caminhamos por uma estatura madura, mas a palavra já diz: nós estamos caminhando. Eu não saio daqui depois de um culto avivado e já estou perfeito. Eu não saio daqui depois de uma conferência entendendo tudo sobre Bíblia. Eu não desço as águas aqui e todos os meus hábitos morrem. Nós sim crucificamos o homem antigo, mas os hábitos nós temos que abandonar com o tempo. O diabo quer trazer culpa, quer trazer condenação ao nosso coração, colocando um fardo que muitas vezes não é para a gente carregar.
É por isso que existem pessoas cansadas, é por isso que existem pessoas que querem desistir, é por isso que existem pessoas que não aguentam mais o cristianismo, porque eles querem viver a estatura de algo que Jesus não chamou eles para viver ainda, mas vai chegar esse tempo. Nós precisamos entender, gente, que a santificação é base do cristianismo. Nós precisamos sim ser santo, esse precisa ser o nosso alvo. Mas o que não dá, meu irmão, é que você pecou e não queira mais vir para a igreja. Cara, como que eles vão me olhar? Você falou mal de alguém, meu Deus do céu, quando eles descobrirem que eu sou um fofoqueiro, ninguém mais vai querer contar nada para mim. E você vai se afastando. É isso que tem acontecido. As pessoas vão se afastando porque nós estamos virando perfeitos demais para aceitar pessoas imperfeitas. E Pedro, sabe o que Pedro fez? Ele falou: eu vou voltar a ser pescador. Apóstolo, eu não posso ser, eu acabei de negar o meu mestre 3 vezes, e ele disse que eu negaria. Ele disse: antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes, mas eu bati no peito e falei: não, pode deixar comigo. O homem que ressuscitou mortos olha para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar. Não, você está enganado. Gente, se a gente não consegue ver isso como uma imaturidade de Pedro, eu não sei o que é. Pedro naquele momento ele estava sendo como uma criança. Deus, não, eu vou provar para você que você está errado. O teu líder, o teu discípulo diz: rapaz, está namorando, mas não leva a irmãzinha para o quarto não. Vai dar BO. Não, vai por mim, eu me conheço. Aí vai o varão e a varoa e cai. Eu te avisei. Nós precisamos entender que nada surpreende a Deus. Nós precisamos estar sensíveis. Se Ele nos avisou é porque Ele nos conhece. Se Ele tem colocado pessoas do seu lado te alertando é porque Ele te conhece. Se Deus tem fechado portas para você é porque Ele te conhece. Se Deus tem aberto portas para você é porque Ele te conhece. Nada pode surpreender a Deus. Em terceiro lugar, Pedro teve uma consciência restauradora. Eu acho incrível como está escrito aqui: Pedro é restaurado por Jesus. E quem escreve isso é o apóstolo João. E quando você lê João 21, a história é bem rápida. Jesus só fala isso. E João já entende que Pedro está restaurado. Jesus fala o suficiente e ele entende que está restaurado. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus, eu te neguei agora há pouco. Eu quero enganar quem? Você falou que eu não ia te negar e eu acabei de te negar. Eu quero provar o que para o Senhor? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus olha para ele. Isso não está escrito na Bíblia. Eu imagino e fala: cara, você acabou de entender. Não é a respeito do que você acha que pode fazer. É o que nós podemos fazer junto. Abandone a vida que você vivia como um pescador e venha viver a vida que eu planejei para você. Antes você fazia o que você queria. Você era moço, você era jovem, você fazia o que queria, você achava que conseguia fazer pelas suas próprias forças. Mas eu vou te levar para um lugar onde você não vai querer ir, mas mesmo assim você vai ir, porque você entendeu a causa, você entendeu quem eu sou. Jesus, Ele precisa só de um coração aberto, para que Ele restaure nós, para que nós possamos ser restaurados. E gente, isso é incrível. Eu vou dar uma tarefa depois para vocês lerem o capítulo 21. Mas essa consciência, ela restaura. Ele precisou entender que nada surpreende Deus e que o seu caminho de rendição e de santificação está fazendo com que ele entenda algo que antes ele não entendia pela própria força dele. Um caminho de rendição.
e santificação. Mas primeiro ele precisou entender o coração de Jesus. Você pode tentar ser o cara mais santo, ainda assim, Jesus não vai ser melhor para você do que ele era. Nós não mudamos a Deus, mas nós estamos mudando. Quando eu me torno uma pessoa mais santa, eu respondo de uma maneira diferente aquilo que Jesus tem colocado nas minhas mãos. É sobre santidade. Quando eu me coloco num lugar de rendição, eu entendo que Deus, eu não quero mais cair no mesmo pecado. Talvez eu caia em pecados novos, mas o mesmo eu quero abandonar a vida que eu vivia atrás. Quando nós temos essa consciência, a gente para de lutar com as nossas próprias forças. Nós paramos de fazer as coisas do nosso jeito, e Deus começa a trazer estratégias para nós. Antes você fazia assim, não faça mais. Não fique sozinho, não fale mal dos outros, siga princípios, tenha bons conselheiros, leia mais a Bíblia, jejue mais, sirva com intencionalidade, cultue com intencionalidade. Mas é nesse caminho de restauração que Jesus começa a trazer uma nova identidade para nós. E o Pedro que não queria que Jesus morresse, o Pedro que disse que não negaria, morreu de cabeça para baixo, porque na mente dele ele não era digno de morrer como Cristo morreu. Eu coloquei ele de cabeça para baixo ali de propósito. Um momento da vida dele, ele viu e ele achava que ele era o cara. Ele pensava, não, eu consigo. Não, pela minha própria força e pelo que eu já entendi, já caminhei com você 3 anos, já peguei os códigos. Deixa comigo. E Jesus fala bem assim, meu filho, você caminhou comigo 3 anos, mas isso não é nada perto do que você vai viver. Eu facilitei a sua vida 3 anos, mas eu vou ir para um lugar onde você vai ter que fazer tudo o que eu fiz, sozinho. E com esse teu coração, onde você acha que faz tudo sozinho, você vai me negar 3 vezes hoje. E foi o que aconteceu. Aí Jesus vem e aparece de novo para ele. Fala, cara, eu nem lembro que você tinha pecado 3 vezes, me negado 3 vezes. As coisas passadas, eu já não lembro mais. Se eu não me engano, Isaías diz isso. Que quando nós, Isaías 43, 25, os nossos pecados confessados ele não lembra mais. Mas ele fala, eu tenho 3 perguntas para você. Você realmente me ama? Mas não com a tua própria força. Você realmente me ama, um amor sacrificial? Ele fala, Deus, eu te amo. Não, mas você me ama a ponto de você morrer por mim? Deus, eu te amo. Não, mas você me ama a ponto de mudar a sua vida, a ponto de abandonar a sua velha natureza e viver uma vida totalmente diferente. Deus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E eu quero que você tome 3 decisões hoje. A primeira delas é eu preciso ser disciplinado para fazer o que precisa ser feito. Eu não faço mais somente o que eu quero. Ser discípulo requer comprometimento e renúncia. Eu te amo mais, isso era Pedro que fazia, na velha natureza dele. Na nova natureza é Deus, me ajude. Espírito Santo, me ajude a eu ser disciplinado, a fazer o que precisa ser feito, a eu ser comprometido com o seu coração. Porque eu sei, muitas vezes eu vou tropeçar, muitas vezes eu vou cair, eu sei, muitas vezes eu vou errar. Mas isso não vai determinar quem eu sou. Eu me comprometo, essa é a minha primeira decisão. A segunda decisão que eu quero que você tome, que nós possamos tomar é, mesmo quando eu pecar, mesmo quando eu ficar triste, ou se por algum motivo eu me tornar inconstante,
a primeira coisa que eu vou fazer é correr para os pés de Jesus, é clamar por socorro. Eu vou parar de me esconder, eu vou parar de me autoconvencer com as minhas desculpas e vou apenas me render aos ensinamentos de Jesus. O terceiro eu te amo de Pedro fala sobre isso. Fala: Jesus, eu tomo uma decisão agora, eu não vou mais me esconder. Quando eu pecar, eu não vou mais fugir. Quando eu errar, ou quando eu achar que eu sou bom, eu vou correr para os teus pés e quero aprender algo novo. Essa é a segunda decisão que nós devemos tomar. A terceira decisão que nós devemos tomar é: Jesus, eu me comprometo com a minha mente, eu me comprometo com o meu coração a aceitar o que preciso for, para que haja uma restauração em mim. Deus, eu sei que o Senhor não fica mais poderoso ou menos poderoso, mais alegre, mais satisfeito comigo. Se eu me comporto ou não me comporto, o Senhor é imutável. Mas eu me comprometo a mudar e a ser uma pessoa segundo o seu coração, não vivendo mais debaixo de culpa ou condenação, mas confessando os meus pecados e vivendo uma vida digna de um filho de Deus. O texto não fala, mas Pedro precisou tomar essas 3 decisões em alguns segundos, e elas foram tão transformadoras que João percebeu logo de cara. João depois, algum tempo depois, meses ou anos depois disso acontecer, ele escreve o Evangelho. E naquele momento que ele está escrevendo, ele percebe: Pedro foi restaurado nesse momento. E não tem nada além do que eu li para vocês na restauração de Pedro. Jesus não falou nada extraordinário para Pedro, mas algo dentro de Pedro respondeu aquilo que Jesus nem sequer disse. É como se Jesus tivesse atraído a verdadeira essência que existia dentro de Pedro. E Pedro olhou para dentro e disse bem assim: Jesus, realmente não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre esses 3 anos que a gente viveu junto, não é sobre todos os enfermos que eu coloquei as mãos e eles foram curados, não é sobre todas as palavras que eu ouvi, os ensinamentos que eu ouvi, ou sobre tudo aquilo que eu vi. Jesus, eu sou apenas um dos discípulos, é tudo sobre você. E ao final dessa meditação eu percebi algo. Nos 3, eu te amo, tu me amas, que Pedro teve que responder. Pedro foi obrigado a entender que só a graça de Deus bastava para ele. Eu e você, meu irmão, precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, às vezes de ser forte, eu não sei como é a tua família, eu não sei quais são os desafios que você precisa lidar todos os dias para estar aqui, mas eu sei que deve ser muito difícil. Ontem a gente esteve orando com a Miriam ali no hospital, e por um momento eu pensei, quão difícil tem sido os dias para ela, cuidando do pai dela. E a gente sabe de uma história, quantos nós somos, quantas dificuldades você passa na sua mente para estar aqui, quantas coisas você lida para andar em santidade, quantas coisas você passa para não ouvir a voz de Satanás que insiste em te acusar, que insiste em dizer que você é um erro, que insiste em dizer que você não deveria estar aqui, que insiste em dizer que você vai morrer sozinha, que insiste em dizer que para Deus preparou algo bom e para outro a vida segue.
quantas coisas nós temos que passar na nossa mente, no nosso coração, querendo ter coisas onde Deus fala, não é a hora para você ter. E em meio a tudo isso, alguém ainda chega no culto e diz, cara, você tem que ser avivado, você tem que ser intencional. E você olha para dentro de você e fala, eu não tenho nada para oferecer. Ninguém gastou 1 hora da semana para falar comigo, ninguém me mandou uma mensagem. Eu estou sempre me doando para os outros, mas quando eu preciso, ninguém se doa para mim. E você está carregando um fardo muito pesado, sábado após sábado, segunda após segunda. É você tentando procurar um emprego e toda hora as pessoas olham e falam, não, a gente não quer você. É você tentando terminar uma faculdade que você nem gosta, porque no meio você percebeu que não era aquilo que você queria. É você tentando se encaixar num mundo onde as pessoas querem ser bem-sucedidas, e você se torna uma versão antiga do seu eu. Você volta a pescar, você volta a fazer as coisas que você fazia antes, você volta a pensar como você pensava antes, e você começa a querer desistir, você começa a se entristecer, você começa a não entender, as coisas na igreja parecem que não fazem mais sentido. Você olha para as pessoas e as pessoas são bem-sucedidas, são curadas, transformadas, redimidas, e parece que as bênçãos caem 1000 ao teu lado e 10.000 à direita e você não é atingido. Gente, eu me sinto às vezes assim. É uma luta dentro de mim, porque eu tenho uma cobrança de mim mesmo muito alta. E Deus olha para dentro de mim e fala bem assim, filho, não é a respeito do que você pode fazer, é sempre a respeito do que eu posso fazer com você. Nada do que você faz de bom faz com que eu te ame mais, e nada do que você faça de ruim faz com que eu te ame menos. Eu te amo de uma maneira que você não compreende, que você não compreende. Não estava aqui no meu script, mas eu vou ler esse versículo. Eu acho que eu vou ler, que agora eu já nem me lembro mais onde que é. Mas eu sei de cabeça. Diz bem assim: que ensinamento é esse? Que filosofia é essa? Que doutrina é essa? Que entendimento é esse maravilhoso que o Senhor trouxe para nós, da qual nós não conseguimos entender? É em Salmos que diz isso, quando o apóstolo está falando sobre, antes mesmo de eu me formar, de eu existir, o Senhor já me conhecia. Jesus, que amor é esse, Jesus, que a nossa mente não consegue entender? Que amor é esse que nós tentamos encaixar e nós não conseguimos responder? Esse é o amor que Jesus tem por nós. Eu queria que você se colocasse em pé agora, e que você fosse bem sincero mesmo com Jesus agora, e pensasse assim: Jesus, às vezes eu tento ser bom, para que eu seja aceito por Ti. Ou você muitas vezes pensa assim: Deus, eu erro tanto, como que o Senhor ainda me ama? Que tanto um lado quanto o outro, Jesus possa olhar para você e falar: ei, a minha graça te basta. Aceite a graça de Deus agora. Aceite o favor dEle sobre a sua vida. Aceite o amor dEle,
Que eu e você possamos aprender com Pedro, que caminhou com Jesus, e ele ainda fez isso. Gente, ele caminhou com Jesus. E Jesus foi tão amoroso com ele, que foi encontrá-lo aonde ele estava. Jesus vai encontrar você aonde você estiver. Jesus me encontrou essa semana num escritório, sozinho. Jesus vai encontrar você na faculdade, Jesus vai encontrar você dentro de um banheiro. Quando eu trabalhava e eu estava muito angustiado, eu corria para o banheiro orar e Jesus me encontrava lá dentro do banheiro. Jesus vai te encontrar em lugares que você nem imagina, porque Ele tem um compromisso com você, e Ele quer tirar todo o cansaço, Ele quer tirar todo o fardo, Ele quer tirar toda a culpa e toda a condenação que Satanás insiste em trazer na sua mente. Mas Ele só vai fazer isso se você tomar decisões. Ele só vai fazer isso se a sua mente entender que é Jesus fazendo em nós, e não o nosso braço fazendo, e não o nosso entendimento fazendo. Eu não quero que você pense, meu irmão, que eu vim aqui deixar o evangelho mais fácil. Ah não, se eu pecar, Jesus vai me amar mesmo assim. Quando existiam os mandamentos, e você cometia um pecado e alguém via você cometendo pecado, você era punido. Jesus vem e diz: se você pensar, você já está cometendo pecado. Jesus deixou as coisas muito mais difíceis, mas Jesus olha para nós e fala: filho, apesar de parecer mais difícil, a minha graça está com você, a minha misericórdia está com você. Eu sei que você vai errar, eu sei que você vai pecar, eu sei que muitas vezes você vai me trair, eu sei que muitas vezes você vai se afastar, mas eu jamais vou te abandonar. Eu vou aonde você estiver, eu vou lá naquela dúvida, eu vou naquela desesperança, eu vou naquela ansiedade, eu vou naquela enfermidade, eu vou naquela impossibilidade, porque eu não mudo. Ninguém pode deter Deus. Enquanto eles estiverem louvando aqui, eu quero que você não somente cante, mas que você se quebrante, e que você ore da maneira que você puder. E no final eu quero orar junto com você a respeito disso. Amém?